esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me, Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Quero mais uma vez acolher cada um de vocês peregrinos, vocês que vieram a este santuário, peregrinos de outras cidades, daqui de Cachoeira Paulista, do Vale do Paraíba. Seja bem-vindo, que possamos fazer esta experiência de estar na casa do Pai, mas do Pai das misericórdias, do Pai que nos ama. Nós estamos na 26ª semana do tempo comum, e a liturgia coloca para nós como a primeira leitura, a leitura que é uma passagem que talvez todos nós conhecemos de uma forma ou de outra, que é justamente a passagem que começa a narrar a vida de Jó, que fala a respeito da vida de Jó. Depois tem toda a sequência do livro, outros acontecimentos de Jó, até o seu desfecho, mas de maneira especial, o primeiro capítulo, que é o que nós acabamos de ouvir, uma parte dele, fala de uma situação que Jó está lá, vivendo a sua vida, tranquilo, tem da parte de Deus, porque era um homem temente, como vai dizer a própria leitura, é um homem que ele buscava cumprir, se afastar da maldade, cumprir aquilo que era a vontade de Deus, e por isso ele era também, abençoado por Deus, por ele ser alguém que se afastava daquilo que era ruim, daquilo que era errado. O próprio Senhor então vinha em auxílio dele naquilo que eram os pedidos de Jó. Então a vida de Jó era uma vida abençoada. Mas, em determinado momento, o Senhor está lá e começa alguns anjos, algumas criaturas vir, e dentre essas criaturas de Deus está justamente aquela que se separou dele, que é Satanás, aquela que deixou, porque Deus é o Criador de todas as coisas, e até mesmo daquilo que nós temos como mal, que são os demônios, que na verdade são anjos decaídos. Então, Satanás está ali no meio. E aí Satanás, eu acho que não tinha nada para fazer, Aí foi lá curiosar a vida dos outros. Não sei se acontece às vezes, A pessoa quando fica muito ociosa, ela começa a perder a preocupação com as coisas dela, com aquilo que é a vida dela, e aí ela começa a se preocupar com a vida dos outros. Então, Satanás estava lá, talvez eu acho que não tinha nada para fazer, e falou: quer saber de uma coisa? Deixa eu ver o que está acontecendo na vida dos meus vizinhos, do povo aqui, Deixa eu dar uma voltinha aqui para ver o que está acontecendo. E aí, então, Satanás sai para dar uma volta, Porque diz a leitura que ele voltou do passeio que ele foi dar na terra, Não foi fazer coisa boa, se tivesse se divertindo, não tinha preocupado com a vida dos outros. Mas foi lá se preocupar, e aí viu Jó. E aí chega, o Senhor fala assim: olha, você viu, que está lá, porque Deus sabia. Jó, um homem temente, agradável, vai e falou assim: Satanás fala: eu vi sim,
Mas é só isso por conta disso. Ou seja, tinha reparado bem na vida dele, né? Além de dar essa passeada, né? Satanás ainda tinha reparado bem naquilo que era, que Jó tinha, os bens de Jó, aquilo que Jó possuía. E aí então, o próprio Satanás fala para Deus, olha, ele só é esse homem temente, ele só é este homem que acredita, justamente porque você o protege. Se você retirar estas situações, estas coisas boas, aquilo que ele tem de material, eu duvido que ele vai permanecer contigo. E aí, dentro daquilo que é a realidade do Antigo Testamento, dentro daquilo que é a realidade do livro do Jó, que trata, acima de tudo, da retribuição, então, o Senhor o permite. Não que nós, né, a teologia, ela até mesmo evoluiu, não que nós precisamos, né, Deus, nesse sentido, faz. Não é bem assim. Nós entendemos hoje que, sim, existe a tentação, existe a provação, mas jamais Deus cederia a uma realidade dessa, né? De permitir que o mal prevaleça sobre aquilo que é bom. Não é isto. Mas dentro daquilo que é o texto sagrado e o que o texto quer trazer para nós, o contexto é, olha, apesar de ele ter tudo aquilo que é material, se você retirar isso dele, Jó ainda vai permanecer comigo, ainda vai permanecer ao meu lado. E aí então, começa, né? Jó está lá, na sua vida tranquila, de repente chega um empregado correndo e fala assim, Senhor, olha, estavam lá, né, o seu rebanho, os seus gados, os bois, as mulas, quando apareceu um povo e levou tudo, matou todos os empregados, só sobrou eu para vir aqui te dar notícia. Aí Jó, acho que não deu nem tempo dele, né, começar a chorar. Porque a hora que ele começou, né, a parar talvez para refletir naquilo, já vem outro empregado correndo. E aí já fala assim, Senhor, eu estava, né, caiu do céu um fogo de Deus e matou as ovelhas, os pastores, reduziu tudo a cinza, e só sobrou eu que vim te dar notícia. Aí pior, né? A hora que esse segundo está dando notícia, já vem o terceiro. Se eu fosse Jó, eu saía correndo, porque fala assim, não vou ficar aqui parado não. Né? Porque, imagina, um já acabou de dar notícia, que metade do gado, das mulas, foi tudo embora. Aí chega o outro falando das ovelhas, né, do restante dos pastores dos rebanhos. Aí chega o terceiro falando assim, olha, veio 3 bandos e roubou os camelos, tudo aquilo que estava. E aí fala assim, bom, chega, né, porque tudo que eu tinha já foi embora. Não, ainda depois, né, vem mais um empregado. Né? Acho que é aquele que talvez você sentava e já começava a chorar assim, pronto, agora não sobrou mais nada. Mas o interessante é que Jó, ele escuta tudo isso, Jó, ele escuta, e a reação dele não é uma reação que talvez seria a reação de todos nós, de se lamentar, de sentir, lógico que ele sente, porque vai dizer que ele rasga as vestes, rapa a cabeça e cai por terra, né, como se fosse num choro, mas acima de tudo, Jó tem Deus do lado dele. Porque a experiência que Jó fez com Deus não é uma experiência que vai apenas no sentido daquilo que é material, daquilo que é construído, daquilo que é conquistado, vai muito além. Jó, ele tinha uma experiência pessoal com Deus, era algo que era dele, ele experimentou Deus, e porque ele experimentou Deus, então poderia vir todas as situações que acima de tudo, ele não abandonaria Deus. E é isso que nós escutamos, porque nós corremos o risco de, no meio da família, muitas vezes quando acontece uma situação ou outra, e Deus me livre que sejam essas situações que é narrada aqui, de maneira especial a última, né? Quando os filhos de Jó acabam falecendo em virtude de um furacão, do desastre, como narra o texto sagrado, mas não podemos, nestas situações, deixar de acreditar, deixar de fazer aquela experiência com Deus. Não, como eu disse já, não que Deus quer o mal para a sua vida. Pelo contrário, Ele quer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que faz bem. Mas as tribulações, elas vão vir. Até mesmo para que a gente possa amadurecer. Até mesmo para que a gente possa ir crescendo na fé, crescendo na experiência de Deus. Portanto, a tribulação, quando ela vem, nós temos que encontrar nela como se fosse um trampolim para dar um salto
e se aproximar mais de Deus, e não o contrário. Porque começa a tribulação vir, a nossa fé começa então a ser provada, e aí a gente começa justamente a fazer o contrário. Ao invés de se agarrar em Deus, ao invés de abraçar a Deus e estar com Ele, a gente vai se afastando. E como isso depois afeta a nossa família? Como isso afeta o nosso matrimônio, né? No caso de vocês, o matrimônio das famílias. Como isso afeta a relação dos pais com os filhos. Por quê? Porque muitas vezes, quando o casal, a família, ela está voltada apenas para aquilo que é material, qualquer situação como uma dessa que nós estamos passando, de uma crise financeira no Brasil, que aos poucos parece que está começando a respirar, a ter vida novamente, mas ainda a situação está muito delicada, muito difícil. Então as coisas começam a desabar. Nós começamos a querer nas coisas, naquilo que é material, colocar a nossa segurança. E não é, a nossa segurança tem que estar em Deus, na experiência que você faz com Deus, na experiência que, como Jó fez com Deus, é capaz de te manter de pé, mesmo quando parece que tudo está desabando. E ali então você ser a força, você ser aquele que vai sustentar a sua família na oração, você ser aquela pessoa que vai fazer com que todos permaneçam de pé. Não que possuir, não que ter aquilo que é material é errado. Não é errado. Mas errado é viver em função disso. É só pensar nisso. É só querer isso. E esquecer aquilo que é o mais essencial. Aquilo que talvez seja o mais valioso, que é a sua vida e a vida daqueles que Deus colocou na sua casa, na sua família. Aqueles que Deus confiou a ti para cuidar. Aqueles que Deus um dia irá chegar e falar assim, olha, como que foi a sua missão na terra? E aí você fala assim, olha, foi ótima, porque eu consegui comprar tantas casas, eu consegui ter um carro, eu consegui fazer isso, eu consegui dar isso para tal pessoa, eu consegui dar isso para outra pessoa. E aí o Senhor, mas fora essas coisas que ficou lá, aqui, o que você fez de bom, de agradável? Como que era a sua vida de intimidade comigo? Como que você rezava comigo? Como que você estava comigo? Como você cuidava da vida daquelas pessoas que estavam ao seu lado? Você deu tempo para elas? Você sentou? Você escutou essas pessoas? Você falou coisas positivas quando muitas vezes as pessoas vinham trazer aquilo que era negativo? Você foi esse canal, esse instrumento de Deus? Porque é isso que nós devemos buscar. Porque caso contrário, se nós começarmos a buscar aquilo que é material, se nós começarmos a buscar aquilo que é financeiro, aquilo que é posse, que é bens, que é ter, nós corremos o risco de viver a realidade do comecinho do Evangelho que Jesus chama a atenção no dia de hoje. Jesus estava ali com os seus discípulos e eles começam a discutir para ver entre eles quem seria o maior. Jesus ainda estava com eles, o mestre estava com eles. E ao invés de ouvir, de escutar e de acolher aquilo que o mestre tinha para falar, eles já estavam meio que brigando. Olha, o negócio é o seguinte, quando o mestre partir, porque todo mundo era discípulo, eu então vou assumir tal posto. Não, eu que vou. Não, porque eu sou responsável por tal coisa. Não, porque eu mando em tal coisa. E eles já estavam discutindo entre si para ver quem que seria o maior. Quem que iria mandar? E como é ruim quando nós encontramos dentro das nossas casas, das nossas famílias, situações como essas. Que as pessoas não entenderam que Deus te confiou, e aqui de maneira especial nós falamos, eu falo aos homens, que não é questão de equiparar, porque indignidade diante dos olhos de Deus nós temos que sim ser iguais, tanto o homem quanto a mulher. Mas antropologicamente diz respeito ao homem ser este provedor, ser este protetor, ser este educador dentro da casa, exemplo de São José, que foi desta maneira. Portanto, para o homem ser esta pessoa que vai estar ali cumprindo esses 3 papéis,
Muitas vezes, na falta dele, acaba então a mãe assumindo esse papel dentro de casa. Mas, acima de tudo, ser isto, não no contexto de que, porque aqui eu mando, bate a mão na mesa, e quem não me obedecer vai ver comigo. Não adianta. Porque, em cima de um autoritarismo, as coisas não caminham. É a mesma coisa que estavam discutindo ali. Não, porque eu sou maior. Já porque eu sou maior, então, né, no fundo, talvez estavam querendo falar, olha, já que eu sou maior, né, então você tem que me servir, você tem que fazer isso para mim, né, vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa. E se esquecemos que nós, aos olhos de Deus, somos iguais. E devemos, enquanto aquilo que a igreja nos ensina, se você quer ser o maior, então sirva mais, se doe mais, se entregue mais. Porque o mestre deu este ensinamento para cada um de nós. É só olhar para a cruz. Ele mesmo foi aquele que foi à frente falando, olha, eu então vou fazer, para que vocês depois possam vir e realizar também. E aí está o contexto de Jesus pegar uma criança e colocar esta criança ali no meio deles e falar, olha, quem recebe esta criança em meu nome, é a mim que está recebendo. E quem me recebe, no caso de Jesus falando, recebe aquele que me enviou, ou seja, recebe o Pai. Pois aquele que entre vós for o menor, este é o maior. Mas por que isso? Porque Jesus fala justamente desta realidade de, olha, você tem a autoridade, você é aquele que foi constituído para estar à frente, mas justamente esse tem que ser o menor. Parece contrário a esta lógica com relação àquilo que é a lógica do mundo. É porque aquele que se sente o maior, que busca sempre o maior, chega uma hora que ele não consegue perceber quem está ao seu lado. Não consegue perceber o ser humano ao seu lado. E aí tudo e todos passa a ser um inimigo, ser alguma barreira, ser alguém que impede você de buscar. E aí se entra numa corrida aonde você não consegue mais viver bem, porque desconfia de tudo e de todos. Porque alguém quer me derrubar, alguém quer me retirar daqui, porque estão confabulando contra a minha pessoa, porque as pessoas não me amam, não querem que eu esteja aqui. Mas aquele que é menor, ele sabe que servindo, que amando, que indo ao encontro do outro, ele também será alcançado pela graça de Deus. Ele, em primeiro lugar, vai ser necessitado de Deus. E alguém que é necessitado de Deus não consegue ter este coração fechado àquele que está ao lado, mas ao contrário, ajuda este, ajuda aquele, ajuda o outro. E assim então vai fazendo com que o reino de Deus aconteça. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário fazer uma experiência com Deus. É necessário deixar Deus entrar e realizar. Muitas vezes nós vamos trazendo situações que nós aprendemos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e a gente não permite então que Deus haja. Por quê? Porque nós aprendemos e ouvimos que é assim. Mas não. Queira experimentar Deus de coração aberto. Queira experimentar Deus, fazer esta experiência com Ele. Este final de semana que passou, eu estava num retiro para homens, na cidade de Itapetininga, interior do estado de São Paulo, e fazendo o retiro, era mais ou menos em torno de, que estavam fazendo o encontro, em torno de uns 80 homens. E aí tinha mais equipe que estava trabalhando, né, e só homens, estávamos lá no colégio. Ficamos lá o final de semana todo. E que bonito ver a experiência daqueles homens sendo alcançados, atingidos por Deus. De ouvir de uma pessoa chegar e falar assim, padre, né, que depois testemunhou lá no meio das pessoas, né, e depois veio falar, padre, fazia 10 anos que eu não chorava. Eu não conseguia chorar, padre. Mas por quê? Porque tinha escutado, porque o homem não chora, porque o homem não pode chorar, porque sentir não é isso. E aí não permitia fazer esta experiência com Deus. E aí ele falava, num determinado momento que aconteceu lá, e falava assim, padre, como foi libertador. Eu fui lá, fiz o que foi pedido para fazer, e olha, desde aquele momento ali, eu chorei, parece que eu lavei a alma, padre.
né? E tantas outras situações que nós vamos percebendo que, porque as pessoas estavam ali, se abriram à experiência de Deus, de maneira especial, fala aquele grupo de homens, né? Porque a gente é tudo fortão, macho, não pode sentir, né? Porque a gente tem que ser essa autoridade, porque a gente tem que mandar mesmo, a gente tem que estar à frente. E aí a gente vai criando situações, coisas na nossa vida que vão impedindo a gente de fazer a experiência de Deus, mas também vão impedindo a gente de fazer a experiência do amor para com o outro, do amor para com os filhos, do amor para com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, do amor para com a nossa família. Jó sentiu, talvez não porque ele perdeu os gados, ele perdeu as ovelhas, ele perdeu, né? Não, provavelmente Jó sentiu porque ele perdeu os filhos dele, aquilo que ele tinha de mais especial. E quantos de nós, sem nossos filhos, estar morto, parece que o pai já perdeu o filho, porque não senta mais para conversar. A mãe não sabe, né, mais como está o filho. Situações de, às vezes, que vai em encontro de jovens, né, que o filho fala assim, olha, a única coisa que eu queria era um abraço do meu pai. Era isso que eu queria, um abraço dele. E aí você escuta muitas vezes em outras situações, né, o pai fala assim, nossa, padre, a única coisa que eu queria era poder chegar e dar um abraço no meu filho. É recíproco, mas porque fica naquilo que o mundo impõe, naquilo que são as situações, não faz, não dá o primeiro passo, não faz a experiência do amor. Porque tem medo de perder, de deixar de ser o maior. Olha o que o Senhor está falando para cada um de nós. Quer ser o maior? Quer fazer aquilo que é a vontade de Deus? Então seja o menor. Seja aquele que serve, seja aquele que vai ao encontro do outro, seja aquele que deu o primeiro passo naquilo que é a manifestação de Deus, naquilo que é a manifestação do amor, porque caso contrário, nós vamos dizer que estamos vivendo as coisas de Deus, mas na verdade, a gente não está vivendo, porque em Deus, se nós experimentamos, automaticamente nós damos. É assim a caminhada com Deus, é assim que nós devemos fazer. E aqui, né, falei de maneira especial aos homens, porque muitas vezes nós ficamos naquela concepção antiga de família, até o Papa Francisco fala no documento dele, sobre o último documento sobre a família, ele fala desta realidade, né, a alegria do amor, dizendo que aquela família dita tradicional, né, que é o homem, a autoridade, na verdade não é autoridade, né, o autoritarista ali, né, quase um Deus dentro da casa, né, quase um imperador dentro da casa. Esta realidade não diz respeito àquilo que nós vivemos, àquilo que é a vontade de Cristo, àquilo que é a vontade de Deus. Mas ao contrário, nós somos chamados por Deus a fazer esta experiência, para que, sendo o menor, e entenda aqui a concepção de menor, menor é aquele que se coloca sob o jugo de Deus, aquele que busca a vontade de Deus, mesmo que venham as dores, as tribulações, mesmo que venham as dificuldades, como aconteceu na vida de Jó, a gente permaneça com Ele, porque nós o experimentamos de verdade, e aí não temos medo, até mesmo se a tribulação bater a nossa porta, se as dificuldades virem, porque nós sabemos que nele nós encontraremos a força. Mas se nós começarmos a nos colocar como alguém que está acima, como aquele que manda e desmanda, aí então será difícil. Porque muito provavelmente, nós ao invés de amarmos aqueles que estão ao nosso lado, nós utilizaremos ele como os objetos para o nosso bem, para o nosso querer. E isto não só não agrada a Deus, como com o passar do tempo, também se volta para a nossa família. Vamos ficar em pé e vamos rezar pedindo esta graça a Deus. A graça de, em meio às tribulações que você está passando, em meio às dificuldades. Talvez seja uma dificuldade como a de Jó, no primeiro momento, financeira, aonde começou a perder aquilo que eram os seus bens. E isto fez com que a sua família desestruturasse. Porque você, enquanto o chefe da casa, enquanto aquele que provesse, né, fazia com que as coisas acontecessem ali, o provedor da casa, você então deixou. Mas você cresceu escutando que você tinha que fazer. Porque você tinha que dar. E aí então as coisas começaram a dificultar, talvez por conta do desemprego, por conta de um negócio que infelizmente acabou falindo,
em virtude daquilo que nós estamos passando financeiramente no Brasil. E aquilo que era para ser talvez um trampolim para você se unir à sua família e em família rezar a Deus, clamar a Deus, se colocando como alguém que é menor, alguém que, como Jesus, que acolhe aquela criança que para a sociedade da época era uma excluída, não valia nada. Você se coloca debaixo do jugo de Deus e fala assim: o Senhor é minha proteção. E porque eu acredito, porque eu te experimento, assim como um dia eu cheguei neste mundo sem nada, e um dia eu vou sair sem nada, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, e por isso eu acredito em Ti. Ou talvez na sua vida, porque você foi muito autoridade dentro da sua casa, você acabou se afastando, ou melhor, afastando as pessoas que mais te amam. Mas ainda é tempo de voltar, ainda é tempo de recomeçar, porque em Deus, quando nós desejamos de coração uma segunda chance, uma vida nova, Ele concede a cada um de nós. Porém, para que isso aconteça, é necessário a gente deixar cair algumas realidades, alguns dogmas, vou usar esta palavra, que nós aprendemos de família, que não pode ser isso, que não pode fazer aquilo, que não pode isso. Não. Se abra ao amor de Deus. Se abra aquilo que Ele quer fazer por você. Deixa Deus entrar aí, deixa Deus curar o seu coração. Deixa Deus te colocar a força para dar o primeiro passo e entender que o que você tem de mais especial não é o carro, a casa, mas é a sua família que Deus te deu. E talvez ela possa até mesmo estar passando por dificuldades. Mas acima de tudo, confia. Confia que se você se colocar como essa pessoa pequena diante de Jesus e suplicar a Ele, Ele vai vir em teu auxílio. Porque o que agrada a Deus não é aquele que é maior, aquele que sabe de tudo, aquele que sabe de todas as coisas, tem todas as coisas, faz todas as coisas. Mas ao contrário, aquele que se reconhece necessitado e por isso de coração aberto chega diante do Senhor e fala: eu preciso de Ti, Senhor, muda a minha vida. Vá dizendo para Deus: eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor, na minha casa. Eu preciso de Ti, Senhor, na minha família. Eu preciso de Ti, Senhor, pois sem a Tua vontade, sem o Teu querer, sem a Tua graça, Senhor, eu vou cair, eu vou vacilar. Mas por isso, Senhor, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, Senhor, neste dia, Senhor, eu quero Te pedir esta força, esta ajuda. O Senhor sabe o que eu tenho passado, o Senhor sabe o que tenho vivido, o Senhor sabe quais são as minhas lutas, as minhas dificuldades, o Senhor sabe como está hoje, Senhor, despedaçada a minha família. Mas acima de tudo, Senhor, eu espero em Ti, Senhor. Porque como o Senhor no Evangelho de hoje disse, que aqueles que fossem como crianças, menores, se colocassem na Tua presença, sentiriam o amor e a graça do Senhor, que é o maior em todas as coisas. Por isso, Senhor, envia o Teu Espírito Santo. Possamos cantar pedindo a graça, a manifestação do alto, reconhecendo-nos necessitados de Deus. Eu preciso de Ti, meu Senhor, eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, peça. Eu preciso de Ti, meu Senhor, eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Por isso vem. Por isso vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Peça, vem. Ó, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Ó, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas.
Senhor, Eu preciso. Peça. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Peça o Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. E vá com suas palavras falando o que você precisa de hoje, de Deus na sua vida. Vá falando a situação, vá trazendo na sua mente. Não é questão de palavras no sentido de ter que usar as palavras certas, mas é questão de querer fazer esta experiência com Deus, de chegar à sua maneira, de chegar da maneira que você acha melhor, mas de expor a situação, até mesmo talvez com pormenores, de falar aquilo que está acontecendo na sua casa, no seu lar, na sua família, aquilo que você hoje sabe que é necessário talvez abrir mão para que a sua família seja restaurada, para que a sua família seja renovada, para que a sua família seja aquilo que você sempre sonhou nos seus ideais, de um lar feliz, realizado. Vá pedindo então hoje a graça do Espírito Santo, até mesmo para curar aquilo que é ferida emocional, situações que foram acontecendo, de maneira especial você, mulher, que passou por uma grande traição, e a partir desta traição você não consegue mais confiar, acreditar. Você perdoou, mas na verdade você sente todos os dias e tudo isso vem à sua mente. Peça a Deus agora a graça de superar esta situação. Peça agora para que o Senhor possa curar esta ferida na sua alma, para que o Senhor possa curar esta ferida, este trauma que ficou, e assim você dar um tempo novo, viver um tempo novo na sua casa, viver um tempo novo dentro do seu lar. Sim, Senhor, nós queremos, Senhor, fazer esta experiência, Senhor. Portanto, Senhor, envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada um destes Teus filhos que agora se apresentam a Ti, em suas necessidades, naquilo que tem passado, naquilo que tem vivido. E Deus coloca no meu coração também um homem que tem vivido um adultério constante. O Senhor está dizendo para você: chega, basta, não é isso que vai te dar a felicidade. A felicidade está na sua casa, na sua família, não é nessas escapadas de prazer momentâneos que você vai ser feliz, que você vai se realizar. Não, ao contrário, a sua felicidade está justamente na sua família, em se doar, em se entregar para a sua família. E até mesmo não adianta utilizar do argumento de: mas eu não deixo faltar nada na vida deles, Padre. Você deixa faltar a sua presença, aquilo que é essencial. Você não se dá por inteiro, porque quem se entrega a outro não consegue se dar por inteiro dentro da casa. Portanto, é tempo de voltar e se entregar e se dar por inteiro dentro da sua casa, para sua esposa e para os seus filhos. Sim, Senhor, envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Escuta, Senhor, a oração destes Teus filhos. Escuta, Senhor, o clamor de cada um, aquilo que eles têm passado, aquilo que eles têm vivido, Senhor. A quem iríamos, Senhor? Nós necessitamos de Ti, nós necessitamos da Tua presença. Por isso, vem, Espírito Santo, sobre nós. Por isso, vem, Espírito Santo, vá pedindo. Vem, Espírito Santo, vá pedindo sobre a sua casa, sobre sua família. E nesse momento, peça o Espírito uma Santo. filha Sim, Espírito vai Santo de elevando a Deus a sua oração, e você Espírito ia Santo. dizendo assim: Senhor, liberta a minha casa. A sua oração, o seu pedido, Liberta, Senhor. o seu dizer que precisa de Deus. Você dizendo: Senhor, liberta a minha casa, porque eu não aguento mais, Senhor. É como se fosse um campo de guerra entre meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Há muita briga, muita discussão. E é como se você estivesse já tão cansada, que você não estava aguentando mais. Então a sua súplica hoje: Senhor, liberta a minha casa. E o Senhor queria deixar muito claro tudo isso que está acontecendo, porque Ele escuta a sua oração.
E porque hoje, mesmo cansada, você elevou sua oração de súplica a Deus, pedindo: Senhor, liberta a minha casa. O Senhor entra na sua casa. E aquele lugar, aquele local que estava sendo de divisão, de discussão, o Senhor, através da sua oração hoje, vai colocando a paz, vai semeando a paz. Acredite, o Senhor ouviu, o Senhor escuta a tua oração. Muito obrigado, Senhor. A imagem que o Senhor dá é a imagem de uma pessoa com muitas feridas no corpo inteiro. E a mão do Senhor vai derramando um unguento, um óleo sobre essas feridas. E ao mesmo tempo que vai caindo esse óleo, essas feridas elas vão sendo cicatrizadas. O Senhor está tocando em muitas pessoas agora que estão abertas ao Senhor e que estão apresentando feridas interiores, machucaduras. Até mesmo você que tem muita dificuldade de ser afetivo com as outras pessoas. Você que não recebeu o amor. O Senhor está derramando agora um unguento sobre a sua ferida, para que você tenha atitudes, gestos concretos de amor. O Senhor, sabendo disso e vendo o desejo do seu coração de amar, de ter gestos, o Senhor vai tocando agora, derramando esse óleo sobre essas feridas interiores. Obrigado, Senhor, muito obrigado. E o sentimento é mesmo esse, de pessoas que, à medida que ia abrindo o seu coração para experimentar Deus, vinha esta sensação de que você não sabe, mas é como se fosse um alívio, até mesmo no respirar. É como se saísse um peso das suas costas. É esta experiência que Deus quer que você faça. A experiência de um Deus que te ama, de um Deus que tem o melhor para você, de um Deus que mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, Ele não te abandona, ao contrário, Ele está contigo. E você vai ver que passando essa situação de dificuldade, você vai ver que passando essa situação de dor, você vai encontrar então o paraquê de tudo isso e vai sair mais fortalecido na sua experiência com Ele. Mas para isso é necessário permanecer com Ele, é necessário permanecer ao lado dEle, junto dEle. Vem Senhor tocar, Senhor, os teus filhos, vem Senhor tocar as tuas filhas, Senhor. Vai Senhor ao encontro, Senhor, deste teu filho, que tem o desejo de abrir o coração a Ti, mas tem um medo. O Senhor coloca no meu coração um homem que tem um medo desta relação, porque na verdade o seu medo é de ser amado, porque você nunca recebeu amor. Você não recebeu o amor dos seus pais, por conta da educação que foi dada. Você não recebeu o amor. As pessoas davam as coisas, faziam, mas faltava a experiência do amor. Então você vai até um momento e ali trava. Abra-se ao amor de Deus neste momento, abra-se à experiência, vá falando você mesmo, para você: eu preciso de Ti, Senhor. Retira este medo no meu coração, retira, Senhor, estes traumas que ficaram do passado e que eu possa experimentar o Teu amor para ser amor na vida das minhas famílias, na vida da minha família, das pessoas da minha casa. Vai, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos. Senhor, toque em você também, que nessa semana teve um nervosismo muito grande, Você está até diante agora do rádio, da TV, e está chorando. Você até, por causa desse nervosismo, você acabou travando o pescoço. Você não consegue nem mexer, movimentar o pescoço, nem para um lado nem para o outro. Ficou tudo enrijecido, tudo duro. Muita dor você está sentindo, mas de tanto nervosismo você tremia até. E o Senhor agora, você foi suplicando, você foi pedindo: Senhor, vem em meu auxílio, Senhor, eu quero confiar, eu quero me entregar, Senhor, me liberta de todo nervosismo. E você já pode experimentar nesse momento
toda a cura, a libertação de Deus. Você vai começando a conseguir movimentar aos poucos o seu pescoço. Você vai percebendo que os seus nervos vão amolecendo e que você vai retornando à paz. Você vai retomando a paz no seu interior. Você vai até conseguindo respirar fundo nesse momento e respirar com tranquilidade. Porque o Senhor escuta a tua oração, Ele te liberta. Muito obrigado, meu Deus. A palavra que vem muito forte é a palavra perdão. O Senhor está dizendo, é preciso perdoar. É necessário perdoar. O Senhor está até dizendo para você tirar agora o foco da situação. E o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. E o Senhor está te dando a graça. Receba a graça de Deus para que você possa perdoar, mas decida, queira perdoar. Vai ser um bálsamo na sua vida, vai ser uma verdadeira libertação que tem emperrado a sua vida financeira, nos seus sentimentos. É justamente isso, a falta do perdão. É preciso perdoar, diz o Senhor. E agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que realizou, porque Ele escutou a nossa oração, porque Ele veio em nosso auxílio, como nós cantamos. Nós te bendizemos, Senhor, e nós mais uma vez queremos cantar, declarando que nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti na nossa casa, na nossa família, nas nossas relações, naquilo que fazemos. Nós, Senhor, somos necessitados de Ti, por isso vem, Senhor, em nosso auxílio. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!